Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você vai fazer o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Você, concurseiro, você, concurseira, muito obrigado por acreditar em nosso trabalho, acreditar em nosso projeto e fazer sua inscrição aqui na plataforma Estou Preparado. E, de fato, iremos fazer de tudo para você chegar bem preparado para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Vamos lá! Geografia geral. No último edital, a abordagem desse tema veio com a nomenclatura Ciências Sociais. Ciências Sociais, um conjunto de disciplinas, de componentes curriculares que tem como foco o estudo da sociedade. A própria sociologia, a história, antropologia, psicologia social, eu posso colocar também até o direito, a economia e geografia. Essa geografia segmentada em geografia geral, uma abordagem sobre a economia, a sociedade, a cultura, meio ambiente, uma abordagem dos continentes, através desses aspectos. Então, a geografia geral vai trabalhar os continentes, trazer uma visão aí global em relação à economia, sociedade, meio ambiente, cultura, e a geografia do Brasil. O nome já diz, a abordagem dos aspectos físicos, econômicos, sociais, culturais do Brasil. E também a geografia de Alagoas. Então, geografia geral, geografia do Brasil, geografia de Alagoas. Quantos itens, professor, quantos itens foram abordados no último concurso? No concurso 2018 foram 15 itens. Já no concurso PMAL 2017, 9 itens. Então, houve uma elevação de 9 para 15 itens. Claro que cada item vale muito e vamos trabalhar para você chegar lá muito forte. O foco, iremos trabalhar com questões da CESP, ou hoje, Sebrasp, para você pegar esse ritmo. E vou trazer questões com um padrão lá em cima. Você vai responder comigo questões do Instituto Rio Branco, o concurso que a Sebrasp também organiza, para diplomata. Então, você tem justamente uma ótima oportunidade para chegar muito forte para o próximo concurso. Então, já que eu trouxe essa introdução sobre a geografia geral, essa segmentação, geografia geral, geografia do Brasil, geografia de Alagoas, e na plataforma vocês vão encontrar as aulas distribuídas também nessa segmentação. É importante também salientar que a geografia, de acordo com o objeto de estudo, também vai receber uma nomenclatura especial. Você encontra a expressão geografia humana, então a abordagem dos aspectos humanos, indicadores sociais em relação à sociedade brasileira, e também eu posso abordar também outros países, encaixando na chamada geografia geral. Em relação ao foco objeto de estudo, se for abordar o clima, relevo, hidrografia, eu vou chamar de geografia física. Se a abordagem for os aspectos políticos, as relações de poder, as relações diplomáticas envolvendo os países, entra aí o termo geografia política ou geopolítica. E é justamente esse primeiro tema que iremos tratar nesse curso de Ciências Sociais, com foco em geografia geral, geografia do Brasil e geografia de Alagoas. O primeiro tema já está na tela. Olha só, no último edital, olha o tema geografia política ou geopolítica do mundo atual. É um tema muito amplo e confesso que é fascinante. Sou apaixonado
por estudos, né, das relações internacionais, a questão da diplomacia. Chegou até um momento que eu me preparei, né, para fazer o concurso de diplomata, que é uma ótima oportunidade, mas um concurso que você precisa ficar ali 2, 3 anos se preparando bem para a prova. Pois bem, é um tema também que a gente precisa utilizar conhecimentos históricos. Afinal, é um tema transversal. Você precisa utilizar conhecimentos da geografia, conhecimentos da história, da sociologia, da antropologia, até mesmo da filosofia, para entender as relações complexas envolvendo os diversos países. Afinal, a geopolítica requer também que o candidato fique atualizado. Então, temas como a questão da Venezuela, a questão cubana, a crise no Oriente Médio, você precisa estar acompanhando permanentemente. Por isso que alguns desses temas vocês vão encontrar também nas aulas de atualidades, ok? Então, vamos lá iniciar essa jornada que eu tenho certeza você alcançará a aprovação. Olha só, geografia política é um ramo, tá? É uma área da geografia que tem como objetivo estudar as relações entre espaço e poder, as relações políticas internas e externas. E iremos focar principalmente nas relações políticas externas de alguns países. Infelizmente, não é possível trabalhar todos os países, mas não tem como deixar de abordar, por exemplo, a relação internacional, as relações de poder entre Estados Unidos e América do Sul. Estados Unidos, e aí vamos focar Brasil, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, China. Então, a partir do momento que eu faço essa análise crítica, eu estou abordando justamente a geopolítica, porque aí você pode projetar o mundo como um grande tabuleiro de xadrez. E essas potências mundiais, elas vão movimentando peças para atender, claro, seus interesses. E como é que fica o caso do Brasil, por exemplo? Então, a gente precisa também analisar esse posicionamento político do Brasil em relação ao mundo. Isso é geopolítica. Esse é um conceito bem bacana, né? Geopolítica, o ramo da geografia, especializado no estudo das relações entre espaço e poder. A geopolítica tem como objetivo, concurseiro, identificar a disputa de poder. Uma disputa que envolve questões culturais, por exemplo, ao avaliar a questão do The American Way of Life, né? O modo de vida americano. E esse modo de vida americano que vai se tornar uma referência na América do Sul, na América Latina. Tem um livro bacana, bem interessante, é o livro de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, em que ele avalia justamente essa dependência econômica, essa dependência cultural dos aspectos criados, construídos pelos Estados Unidos. Ah, professor, não venha com essa não, porque o meu modo de vida é brasileiro, sou brasileiro raiz, sou alagoano raiz, sou pernambucano raiz, mas aí você tem uma conta no Instagram, no Facebook, ou utiliza bem o WhatsApp, ou tem talvez aí, né, um telefone da Apple, ou você é apaixonado pelos Vingadores. Olha, perceba quantos elementos oriundos da cultura norte-americana, da cultura estadunidense, que foi justamente introduzidos, né, esses elementos em nosso dia a dia, que hoje a gente pode dizer, né, tem também um sentimento de pertencimento, pertence à cultura, né, que você desenvolve, que você absorve. Ah, professor, mas isso tem a ver com o estrangeirismo, é um mundo globalizado. Pois é, mas quem desenvolveu essa percepção de nova ordem mundial? Quem foi aquele país que estava travando uma luta muito forte entre 45 e 91 com a União Soviética? Os Estados Unidos. E eles venceram essa disputa. Porém, a partir de 91 tem uma nova ordem que surge, mas aí a hegemonia norte-americana prevalece apesar de ameaças. Captou, concurseiro, qual é o foco, o objeto de estudo da geopolítica? Avaliar essas relações, essas disputas
territoriais, essas disputas por espaço. Faz lembrar o imperialismo, que no século XIX, diversos países europeus vão ocupar a Ásia, ocupar a África com aquela ideologia, né, chamada, aquela ideologia da missão civilizatória, o fardo do homem branco. Mas hoje não tem resquícios do imperialismo, não é, professor? Não, sim, é só perceber a situação terrível, né? Dramática de muitos países africanos. E alguns autores chegam até a falar hoje de uma nova Guerra Fria, principalmente essas tensões envolvendo China, Estados Unidos, Rússia. Veja que os Estados Unidos estão assim, né, permanentemente em rota de colisão, ou em rota, né, de colisão, né, de choque aí, né, disputa por espaço no mundo. E a gente vai avaliar o porquê disso. Então, veja, geopolítica, identificar a disputa de poder cultural, a disputa política, econômica. A geopolítica que tem como propósito entender como se dá a disputa de poder, os interesses econômicos, culturais, e também identificar qual país é uma grande potência mundial. Hoje eu posso citar Estados Unidos, China, a Alemanha, a França, a Inglaterra, e no caso dos países europeus, eu preciso analisar no contexto da União Europeia, que surgiu em 91 no Tratado de Maastricht, e isso se tornou, né, o surgimento do bloco europeu como uma forma dos Estados Unidos ficarem alerta. Por isso que em 94, aí já tem um contexto dos blocos econômicos, indico que você assista a aula de atualidades, né, sobre os blocos econômicos, em que os Estados Unidos precisam encontrar um caminho para não perder, né, essa hegemonia mundial, né, para a União Europeia. Então é interessante demais estudar a geopolítica diante desse dinamismo, dessas relações fluidas, essa busca por espaço e as relações de interesses. Hoje tem a ONU, a Organização das Nações Unidas, que vem arbitrar, que tem como objetivo evitar uma nova guerra mundial. A ONU surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de São Francisco, mas infelizmente há fragilidades da ONU. Apesar que eu sempre digo aos alunos, é melhor uma ONU com essa fragilidade, mas buscando com hipocrisia ou não, né, com fragilidade ou não, manter aí essa ordem mundial, a não ter nenhuma organização mundial, né, que possa pelo menos, né, unir os países para dialogar, para conversar, porque isso foi a grande falta que ocorreu na virada do século XIX para o século XX, que Eric Hobsbawm chama da paz armada, porque não havia nenhum organismo internacional justamente para estabelecer regras no comércio, como a Organização Mundial do Comércio, estabelecer parâmetros na área da saúde, como a Organização Mundial da Saúde, e temos a ONU, apesar das fragilidades, mas eu prefiro que exista esse órgão bem frágil, mas que exista, pelo menos que serve aí, né, como uma forma de combater, né, atrocidades no mundo, ou até mesmo, né, apesar da fragilidade, abrir espaço para o diálogo. Apesar de tudo, a ONU ainda permanece, né, com essa função muito boa, por sinal, e tem problemas, sim, envolvendo hoje, né, a questão dos Estados Unidos. Vou lembrar aqui um caso que ocorreu no início, né, dos anos 2000, após aquele evento, né, o 11 de setembro. Então, o foco do Bush vai ser justamente ocupar o Iraque, ameaçando o Iraque ou acusando o Iraque de deter armas especiais, né? Armas de destruição em massa, até mesmo, né, citando aí armas químicas,
não foi comprovado, a ONU disse que não poderia invadir, mas há uma invasão, o que mostra essa fragilidade da ONU. Mas, de qualquer forma, como eu falei, é um órgão de muita importância, não tem como falar de geopolítica sem falar do papel da ONU nessas relações de poder, ok? Agora eu vou trazer alguns teóricos da geopolítica que, obrigatoriamente, você não precisa memorizar, não precisa esquentar a cabeça, é só para entender esse debate que existe em relação à geopolítica. Olha, existente desde o século XVI, de acordo com muitos autores, a geopolítica, esse intercâmbio, essas relações de poder entre os diversos países, e se está no século XVI o que? A expansão marítima, que inicia essa chamada internacionalização do comércio, mas também estabelecendo relações de poder entre os colonizadores e os colonizados. Há autores que afirmam que foi Friedrich Hatzel, na sua obra Geografia Política, de 1897, que inaugurou a geopolítica. Essa obra define que a geografia política teria por mérito a intercalação de fenômenos territoriais com a vida política dos territórios. É Hatzel, concurseiro, Hatzel, que vai criar a teoria do espaço vital, que se tornou aí, também um dos debates do século XX. O próprio Hitler vai utilizar essa teoria do espaço vital, forte influenciadora de teorias geopolíticas no século XX. E o nazismo vai usar a teoria do espaço vital, a raça ariana, a raça pura, e esse espaço necessário para o crescimento da raça ariana. Bem, quando eu falo geopolítica, eu tenho que discutir território. Sim, tem que discutir território, discutir o que é o Estado. E o Estado é justamente essas fronteiras delimitadas, e aqui temas como soberania, nacionalismo entra em cena. E precisamos discutir isso ao longo dessa aula. Vocês vão perceber que permanentemente eu vou falar sobre essa questão da soberania. Quais as relações do Estado com o território? Território e as fronteiras. Teremos uma aula de Geografia do Brasil falando sobre a formação territorial do Brasil. E quando eu falo formação territorial de um país, de um Estado, eu tenho que levar em consideração os fatores históricos, econômicos, culturais, ideológicos. Afinal, a construção dessa nação se dá através dessa relação, esse sentimento de pertencimento com o território. Então, você que mora em Alagoas, há um sentimento de pertencimento a essa área geográfica, a esse território. Então, o Estado é marcado também pela centralização política, o surgimento de um governante, de leis, de uma administração, de forças armadas para garantir a proteção desse território. E aqui eu tenho que lembrar da formação dos Estados nacionais, que essa formação remonta à Idade Média. O primeiro Estado a surgir foi Portugal, mas o avanço vai se dar a partir da Idade Moderna. A formação e consolidação de estados como o inglês, o francês, o próprio espanhol, e no século XIX o surgimento, falando dessa unidade territorial, da Alemanha, o surgimento da Itália, e são essas disputas territoriais, a partir da formação desses estados, teremos disputas por territórios, que vem servir como referência para entender o que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu posso sintetizar que a Primeira Guerra Mundial ocorreu por disputas territoriais. Então, a questão do Estado, a questão do território é um tema muito cruento e fundamental para a geopolítica, ok? Então, quando eu falo geopolítica, analisando o Estado, que é o território, esse governo unificado, o povo, que é a nação, forma a nação é a cultura, os hábitos, os costumes. Então, falar em geopolítica é falar em soberania do Estado, política territorial, as fronteiras, porque analisando a situação do mundo hoje, do mundo atual, vamos perceber que boa parte dos conflitos, esses conflitos ocorrem por questões territoriais.
citando a situação da África, da Ásia, iremos ver uma série de conflitos que ocorreram justamente tendo como objeto ou estopim desse conflito ou desses conflitos as questões territoriais. Ao falar em geopolítica, a gente tem que abordar o Estado, seria de acordo com alguns teóricos da geopolítica, citando aí o Nicolau Maquiavel, o Estado seria o provedor, o ser político por excelência. As relações entre Estado e território é que determinariam o poder de um povo sobre outros. Aqui a gente lembra a teoria desenvolvida no século XIX, início do século XX, a importância de ter um território e, de acordo com a amplitude desse território, o Estado teria mais força. É o imperialismo. O imperialismo, o império, é a dominação de um Estado sobre outro Estado, ou de um Estado sobre outros povos ou nações, que é a marca justamente desse imperialismo na virada do século XIX para o século XX. Mas foi esse imperialismo que provocou a Primeira Guerra Mundial. A soberania de um Estado estaria ligada à manutenção das bases territoriais. Aí você faz lembrar o próprio Ratzel, a questão do espaço vital. E também essa política territorial seria a base do desenvolvimento ou submissão de um Estado. Então aqui você pode colocar a Ratzel, a questão do território fundamental para transformar o Estado em uma potência. Ligeiramente, se você perceber hoje, a política estadunidense não é ocupar territórios, mas desenvolver uma influência econômica e influência cultural. É uma nova forma de imperialismo. Mas aqui no século XIX, século XX, o qual eu estou me referindo em relação a Frederico Ratzel, a ideia de território é muito forte entre diversos países. E isso provoca uma guerra mundial e isso provoca 2 guerras mundiais. Isso mesmo. Por isso que hoje os países procuram o diálogo, a diplomacia, porque eles olharam para a história e permanentemente, quando havia disputas territoriais, uma política unilateral ou política de alianças, de blocos, como ocorreu na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, e isso levou à destruição, desmanches de economias, da própria sociedade, da estrutura social. Então, os países europeus que mais sofreram, eles buscam aí, outras alternativas. Bem, ao falar em geopolítica, eu preciso citar outros autores. Eu vou citar Rudolf, dentro do artigo As Grandes Potências, ele criou o termo geopolítica, que é a ciência responsável pela formulação de teorias e estratégias políticas voltadas à obtenção de poder sobre determinado território. Então, quando eu falo geopolítica, eu vou analisar as questões territoriais. Isso é muito importante, essa percepção, de Rudolf, em 1905, é perfeita para entender essa complexidade da geopolítica e, ao mesmo tempo, o fascínio. Eis aí a imagem desse considerado o fundador da geopolítica, que definiu aí a ciência com 4 atributos, Rudolf. Vamos ver aí os 4 atributos da geopolítica. Então, para alguns, Frederico Ratzel seria essa referência número 1, o primeiro a tratar das relações territoriais, inaugurando a geopolítica. Para outros, Rudolf seria o cara que trouxe, que teorizou aí a geopolítica, utilizando pela primeira vez o termo geografia política. Então, os atributos da geopolítica, de acordo com o seu fundador, um atributo geográfico, analisado pela geopolítica, estabelece a relação entre o Estado e seu território. O segundo atributo econômico, analisado pela geoeconomia, estabelece a relação entre o Estado e a economia. O sociológico, analisado pela sociopolítica, estabelece a relação entre o Estado e a sociedade nacional. O político, definido
ou definindo, né, a forma, o poder e a vida do Estado. Então, de acordo com Rudolph, a geopolítica tem 4 atributos: o geográfico, o econômico, o sociológico e o político. Um outro teórico que eu trouxe também para essa aula, para você perceber, né, o embasamento teórico da geopolítica, é Alfred Marin, tá? É almirante da Marinha Americana, que segundo ele, era fundamental a conquista dos mares, deter ou controlar pontos estratégicos, que para ele seria a chave, né, para a hegemonia mundial, o controle justamente das rotas marítimas. Sua obra teve grande influência, né, nos Estados Unidos, e o que contribuiu para a construção do Canal do Panamá, porque aí os Estados Unidos possuem uma dificuldade no século XIX em relação à ligação do Oceano Atlântico com o Pacífico, no caso a parte leste dos Estados Unidos e a parte oeste. Então, imaginemos, né, sair da Flórida para chegar ao outro lado dos Estados Unidos, a parte oeste, então teria que pegar toda a rota América Central, América do Sul, cruzando toda a parte do Pacífico para chegar no outro lado. Então, o Canal do Panamá encurtou essa distância e Alfred Marin influenciou aí, né, a construção do Canal do Panamá sob o controle dos Estados Unidos. Outro teórico, Alford, geógrafo inglês, né, criador da teoria do Wheatland, né, que seria justamente esse mapinha que está aí, né, falando sobre essa grande ilha, né, ou ilha mundial. Segundo ele, né, que contestou a obra de Marin, que dizia que você ter um controle mundial era fundamental controlar rotas marítimas. Então, contestador da obra de Marin, acreditava que o desenvolvimento dos transportes e da comunicação, e olha que é verdade, né? Hoje usamos a expressão guerra híbrida. Os Estados Unidos se tornaram especialistas nisso. O que vem a ser a guerra híbrida? A guerra de informações. Eu citei agora há pouco o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Qual a origem dessas ferramentas tecnológicas? Estados Unidos. Então, há um controle da comunicação, da informação, e isso colabora muito, né, para dominar outros povos, dominar até mesmo outros territórios. Então, o contestador da obra de Marin acreditava que o desenvolvimento dos transportes e da comunicação eliminaria a importância do controle dos mares. Segundo ele, a hegemonia mundial estaria nas mãos daqueles, né, que dominassem a Eurásia, aqueles que tivessem domínio da Ásia e da Europa. Só que aquele cometeu também um equívoco que ele não projetou, né, não imaginou que lá na frente surge uma potência, a China, que fecha as portas da Ásia, assim como a própria Europa, que não é homogênea, há problemas dentro da própria Europa e, claro, em linhas gerais, um bloqueio, né, para que os Estados Unidos não venham ter um novo domínio em relação aos países europeus. Mas é uma teoria interessante essa de Halford. Vou citar mais 2 para encerrar essa parte teórica mais fascinante da geopolítica. Olha só, esse daqui, Karl Haushoff, ele teve uma influência na Alemanha nazista. Então, foi um geopolítico oficial da Alemanha nazista, maior divulgador do tema, né? Que ele justamente vem influenciar fortemente, e no caso ele foi fortemente influenciado, né, por Ratzel. Ele defende uma aliança natural entre a Alemanha e a União Soviética, que vai existir, o chamado Acordo de Não Agressão entre Hitler e Stalin na década de 30, mesmo com evidentes divergências ideológicas. E, de fato, esse acordo de não agressão ocorreu, né? Essa aliança natural iria contra o Império Britânico. Um caso, tem um inimigo em comum, então eu vou me aliar a um inimigo para derrotar o outro, né? Isso faz parte também da geopolítica, estratégias que ocorreram no período da pré-Segunda Guerra Mundial. E, por fim, citar Yves Lacoste, né, geógrafo francês,
autor do livro Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, criador de conceitos que revolucionaram a geopolítica, né? Então conceitos revolucionários. Segundo ele, a geopolítica não aparece mais como ciência a serviço do Estado. Geopolítica e geografia política tornam-se cada vez mais intercaladas e passam a focar suas análises em diversas formas de relações de poder em escalas variáveis. Então, aqui, os principais teóricos, né, da geopolítica mundial, mas agora eu vou citar um teórico da geopolítica no Brasil. E tem, professor? Tem sim. Vamos lá conhecer esse teórico? A geopolítica no Brasil, primeiras produções ocorreram na Escola Superior de Guerra. As bases dessas produções estavam relacionadas à ocupação territorial e prováveis projetos expansionistas. E eis aqui Golbery do Couto, né, e Silva, coronel do Exército Nacional, que vem desenvolver projetos na teoria geopolítica e na área de segurança nacional. O ideário partia da ameaça comunista para definir a perspectiva de Ocidente como ideal, Ocidente como propósito e Ocidente como programa. Então, em Golbery, né, uma referência em relação à geopolítica aqui no Brasil. Interessante citar essa questão de Ocidente, Oriente. Tem um autor chamado Samuel Huntington, não tem como você abordar geopolítica sem citar Samuel Huntington, um livraço chamado O Choque das Civilizações, que ele vem trazer essa abordagem geral sobre as diferenças culturais, políticas, econômicas, que também interferem nessas relações diplomáticas. Vale a pena um livraço, O Choque das Civilizações, com Samuel Huntington. O Projeto Nacional de Golbery, uso do potencial territorial brasileiro e criação de planos de integração regional. Este projeto, né, que foi base para a criação do PIN, o Plano de Integração Nacional de 1970. Na obra Geopolítica do Brasil, de 67, define 5 regiões: Eixo Central, Península do Nordeste, Península do Sul, Península do Centro-Oeste e Ilha Amazônica. Aqui um teórico brasileiro, só para a gente encerrar esse ciclo de teóricos da geopolítica mundial e da geopolítica brasileira. Vamos lá! Agora eu vou trazer os principais conflitos que marcam o mundo, tá? A partir do pós-Segunda Guerra Mundial, mas com ressonância, com ranços, com tensões até os dias atuais, ok? Principais motivos dos conflitos no mundo hoje: questões envolvendo nacionalismo ou reivindicações nacionalistas, ou seja, grupos separatistas, por exemplo, contestações de fronteiras, feita a questão da região da Caxemira, a questão do Oriente Médio também, essa questão de contestar as fronteiras, gerando muitos problemas, né? Principalmente entre os palestinos e judeus, instabilidade política, disputas de áreas de influência. Então, são os 4 motivos principais nesse slide que a gente precisa focar nos conflitos que iremos tratar na Ásia, na Europa, na América. Além disso, eu até coloco a religião como um pano de fundo, porque permanentemente há interesses territoriais, interesses políticos e econômicos, e muitas vezes a religião é utilizada justamente como uma bandeira, mas na verdade há outros interesses por trás que você concurseira precisa ficar atento ou ficarem atentos, tá? Vamos lá: religião, diferenças socioeconômicas, ações terroristas, arsenais bélicos, e muitas vezes esses motivos têm uma confluência, uma questão, interesse econômico envolvendo questão religiosa, e assim vamos abordar alguns conflitos que marcam o mundo atual. A primeira tensão mundial nos dias atuais é a questão nuclear. Sem dúvida alguma, as armas nucleares geram diversas tensões
digamos, uma guerra mundial envolvendo potências, seria uma hecatombe, uma destruição total, porque muitas dessas potências detêm justamente tecnologias e armas nucleares, ok? Vamos lá. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Surgimento de armas nucleares em plena Guerra Fria, mas eu posso citar que no final da Segunda Guerra Mundial, os bombardeios, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que na verdade esses bombardeios serviram de alerta, né? Olha, se liga aí, União Soviética. Após essa guerra, a potência será Estados Unidos. Esse foi o recado dos Estados Unidos. Mas aí houve também testes de bombas, né, de hidrogênio. No início da década de 50, já havia testes envolvendo bombas de hidrogênio. Então, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é um tema ainda em vigor, tá? É um tema muito atual, envolvendo principalmente tensões entre Estados Unidos e o Irã, como iremos citar. A ratificação do documento por 187 países que se comprometeram em não proliferar armas nucleares. Os Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia foram as maiores potências nucleares que se comprometeram a não utilizar nem transferir armas nucleares para outros países ou mesmo ajudar a adquiri-las. A Coreia do Norte, porém, retirou-se do tratado em 2003. A Coreia do Norte vive uma situação dramática do ponto de vista em respeito aos direitos humanos. O que há na Coreia do Norte, de fato, é uma ditadura, um governo bastante fechado, né? Apesar que em 2019 houve encontro, né, do presidente dos Estados Unidos com o presidente norte-coreano, mas uma tensão muito grande, né, envolvendo Coreia do Norte, Coreia do Sul, envolvendo o Japão, Coreia do Norte, uma situação aí dramática no leste asiático. A Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte não faziam parte do tratado até 2010. E aí você tem, num contexto mundial, né, Israel próximo aos Estados Unidos, a Índia e o Paquistão também, uma vez que estrategicamente a geopolítica ali asiática é interessante, porque aí tem Paquistão, Índia, uma disputa também envolvendo esses países. Citar a questão da Caxemira, uma região em conflito, e muitos povos sem territórios. Isso iremos tratar também. A questão dos curdos, por exemplo, tá? Principais consequências de... Imaginemos aí um conflito envolvendo duas potências que detêm armas nucleares. Você tem perdas humanas, danos econômicos, desequilíbrios acentuados, tá? Além desses desequilíbrios acentuados, culturas destruídas, fome, medo, aumento do número de órfãos, surgimento de um exército de refugiados, tudo isso gerado por conflitos, por guerras. Então, os conflitos geram tudo isso. Aí você diz, professor, mas será que esses presidentes, eles não estudam história? Eles não focam a geopolítica, focam sim. E para muitos a guerra é uma saída, para muitos a guerra é uma solução. Para você ter ideia, é o país que mais fala em democracia, mais fala em paz, Estados Unidos. O país que mais promove guerras, Estados Unidos. Após a Primeira Guerra Mundial, se tornou uma potência. Após a Segunda Guerra Mundial também. Os conflitos regionais envolvendo interesses econômicos, como a questão do petróleo, tá? Então, eles estudam bem geopolítica. Em alguns casos, é importante ter a guerra para afirmar a hegemonia, tá? E falando dos Estados Unidos, olha só esse slide. Política externa dos Estados Unidos, e eu preciso lembrar aqui, não está no slide, mas eu vou trazer referências históricas para vocês. A formação territorial dos Estados Unidos, né, envolvendo o século XVIII, após a independência política, em 4 de julho de 1776. Em seguida, o Destino Manifesto, a ocupação do Oeste, o Fé Oeste, como se Deus abençoasse a mente do estadunidense para ocupar o Oeste.
Concluída né, essa etapa interna, agora vamos conquistar a América. James Monroe, presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1824, cria justamente essa política, a América para os americanos, mas para todos os habitantes do continente americano, a América para os estadunidenses, pela forma como os políticos, os presidentes estadunidenses vão atuar, é América para eles, tá? Então, já no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, citar o presidente Woodrow Wilson, que lançou 14 pontos, né, em síntese, que a Primeira Guerra Mundial, o desfecho deveria ser uma paz sem vencedores, mas aí ele não no caso, não tem voz ativa, até porque o Congresso norte-americano não se interessa em fortalecer, a ideia dele, a Liga das Nações, porque traria benefícios, né? Traria mais benefícios para os países europeus ao enfraquecimento. A crise de 29 também impede os Estados Unidos terem uma referência mais forte. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, após a recuperação econômica, né, o Franklin Delano Roosevelt, New Deal 1, New Deal 2, recupera a economia norte-americana e os Estados Unidos se apresentam como uma grande força pós-Segunda Guerra Mundial, e aí já tem a chamada bipolarização do mundo, a Guerra Fria entre 45 e 91. 91 para cá, hegemonia estadunidense, mais ameaças, como a China, né? E hoje tem uma guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos. Em relação à política externa dos Estados Unidos, a nova ordem mundial, a partir de 91, inaugurada após a Guerra Fria, é comandada pelos interesses dos Estados Unidos. A política dos Estados Unidos externa é marcada pelo unilateralismo. Muitas vezes, citar o caso do Iraque, na Segunda Guerra do Iraque, olha, eles Saddam Hussein detém armas de destruição em massa. Foi a comissão da ONU verificar, não existia. Mesmo assim, mesmo com o impedimento da ONU, os Estados Unidos ocupam o Iraque. Para você ver esse caráter unilateral e só perceber a postura do atual presidente, né, Donald Trump, essa postura muitas vezes, né, esse perfil unilateralista, esse perfil unilateral na política que gera tensões. A política dos Estados Unidos, essa geopolítica, né, estadunidense, a fim de manter sua supremacia, os Estados Unidos recusam, por exemplo, ratificar o protocolo de Kyoto. A questão ambiental, a questão climática também gera tensões e o próprio, né, Trump disse, olha, se for possível poluir o mundo para manter a grandeza, o poderio econômico dos Estados Unidos, o que fazer? Vamos produzir. Então, é um debate também interessante envolvendo questões climáticas. Os Estados Unidos retiraram-se da Conferência Mundial contra a Discriminação e o Racismo na África do Sul, né, em 2001, aumentaram o protecionismo comercial, isso gera embates com a China, que também desenvolve uma política protecionista na economia, e lançaram uma ofensiva militar sem aprovação da ONU, no caso do Iraque, para você perceber que pós-91, você tem essa política, né, externa dos Estados Unidos marcada também por agressividade. Há exceções nessas agressividades, né? Citar o próprio caso de Barack Obama, mas pegando o caso Bush, né, e falando em George W. né, Bush, olha só aí, olha, a política externa nos Estados Unidos após o 11 de setembro de 2001, lançou a política do medo, né? Tem até um filme documentário, né, Fahrenheit, que foi premiado com o Oscar, mostrando os bastidores, né, a situação do presidente George W. Bush, né, ali no contexto do bombardeio 11 de setembro de 2001, que lançou a doutrina Bush, né, essa guerra preventiva, a guerra contra o terror, que na verdade se transformou na guerra do medo, né? O objetivo seria reafirmar o poderio militar do país, abandonar a doutrina reativa, atacar os estados terroristas mediante intervenções militares preventivas. Definição do eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã e Iraque, e ele invade justamente o Iraque. Império do bem contra o Império do mal, então esse maniqueísmo na política do presidente, né? George W. né? Em inglês, Bush.
Aprovação de leis de restrição dos direitos civis, grampear telefones, prender estrangeiros suspeitos. Então, criou uma política do medo. É a definição do governo de Bush logo após os atentados no World Trade Center, no Pentágono, em setembro de 2001, que traz um novo cenário, um novo panorama da geopolítica. Perceba, são muitas informações, mas aqui eu vou trazer para vocês, e você vai trabalhar aquilo que é mais cobrado, aquilo que a banca, deve ser, quem sabe, a Sebrasp, CESP, que deve realizar esse concurso. Então, encerra aqui a missão 1, vem a missão 2. Iremos tratar dos conflitos na Ásia, na América, na África. Então, vale a pena. Daqui a pouquinho, missão 2, geopolítica, ou geografia política no mundo atual. Concurso disciplinado será aprovado.